dia. Vamos lá, bom dia. Bom dia, Henri. Estamos começando cedo aqui, mas começando pontualmente, né? Hoje cheguei a pensar em não marcar essa live ou cancelar, porque acabei recentemente, bom dia, Abreu, contraindo a Covid, né? Depois de 2 anos aí de pandemia, chegou a minha vez. Apesar de todas as vacinas, ainda estou um pouco rouco e quase desmarquei porque, sobretudo, no fim de semana não me sentia bem, a voz estava muito complicada, dor, garganta, enfim, vários probleminhas, muito desconforto, né? Nada grave, mas muito desconforto. E houve uma melhora, então eu não vou me estender muito hoje, mas eu vou manter a live porque as pessoas criam a expectativa, né, olá Marcelo, criam a expectativa de ver aquilo que foi anunciado, então a gente procura sim levar a informação para as pessoas. E claro que a live vai ficar gravada, né, também quem puder, quem precisar vai poder ver depois. Olá Ivan. E enfim, então nós vamos tratar do assunto hoje. O pessoal está muito em ebulição, né? Porque foram divulgados vários resultados. Teve prova nesse final de semana, prova escrita. Opa, a conexão está meio fraca. Teve prova escrita na cidade, no dia Valadão, na cidade de Goiânia, né? Quem estava lá, quem passou na primeira fase, fez no final de semana a prova escrita em Goiânia. Diz que foi uma prova puxada, sobretudo em termos de tempo, né? Era difícil fazer a prova no tempo que tinha, mas é assim, né? Às vezes é um desafio. E também houve prova de remoção em São Paulo, né? Quem já está em cartório pôde fazer uma prova para tentar passar para um outro cartório. E na semana que vem, no domingo, vai ter a prova de remoção, que é aberta para todas as pessoas, né? Mesmo quem não está ainda trabalhando em cartório. Bom, e é isso, vamos seguindo em frente, sempre estudando e se preparando, né? Vários alunos, felizmente, tiveram êxito, alguns inclusive com notas muito boas. Parece que temos 2 alunos que não passaram para a fase oral do Santa Catarina, que também saiu o resultado, mas por uma diferença ínfima, coisa de 5 centésimos de ponto. Acho que eles vão recorrer e tomara que estejam já na fase oral também. Mas feita essa introdução também para que as pessoas possam chegar, hoje o tema que a gente vai falar aqui diz respeito a uma pergunta que a gente colocou, né? Concurso de cartório é para mim? Como é que eu faço para saber? Bom, é preciso que você faça uma análise, né? A gente pode dar algumas informações e que ajudem na sua decisão, mas evidentemente que a preparação para um concurso, ela é uma decisão muito pessoal. O que eu posso dizer, e me desculpem por estar com a voz um pouco complicada, né? Dá a impressão que eu estou desanimado, não é isso? É ainda a recuperação da Covid, mas estou bem. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a atividade notarial e registral, ela é sim uma boa opção para quem tem a formação jurídica. Você vai ser um profissional do direito que obtém do Estado uma delegação, né? Se fosse comparar com algo parecido, seria como uma concessão, né, que as empresas têm, por exemplo, para explorar o serviço público, mas é uma delegação de caráter pessoal, para não dizer até mesmo personalíssimo. O concurso é feito entre pessoas físicas apenas,
e não há um prazo de duração. Quem obtém uma delegação de um cartório pode trabalhar indefinidamente nessa serventia, né, nessa delegação durante todo o tempo de sua vida, inclusive, né? Não há nem limite de idade para efeitos de aposentadoria, por exemplo. O que acontece quando a pessoa é funcionário público. Ó, tô vendo que o primeiro cartório de Cianorte está aqui, né? Então um abraço aí, um bom dia para vocês. Então você tem digamos assim, um trabalho que é fixo. Então você não tem uma questão aí de desemprego, por exemplo. Mas por outro lado, você também não é um empregado. Quem está diante de um cartório sabe que tem que trabalhar de uma forma, né, digamos assim, algo empresarial. Por mais que seja um serviço público, e somente nos cartórios possam ser feitos os serviços que eles efetivamente realizam, em alguns cartórios há uma concorrência. Então você tem uma atividade parecida com a empresarial, onde a concorrência... Opa, está meio ruim a conexão. A concorrência nos cartórios, ela existe sobretudo nos tabelionatos de notas, né? Também existe divisão de trabalho em tabelionatos de protesto, mas é uma divisão igualitária, então praticamente um pelo menos não briga, não concorre contra o outro. Mas os tabelionatos de notas, sim, eles disputam os clientes. E essa disputa é naturalmente acirrada, como tudo que envolve o mercado de trabalho, né? As profissões e os ganhos financeiros. Então você vai ter que atender bem o seu cliente, vai ter que fazer o serviço num prazo curto, fazer um serviço eficiente, atencioso, caprichoso, enfim. Se surge uma dificuldade para a escritura ser registrada, você vai ter que procurar ajudar o cliente na solução daquele problema. Muitas vezes você vai ser procurado apenas para uma orientação, para uma consulta, e vai ter que fazer isso para o cliente, porque se ele não for atendido numa hora que ele precisa, quando efetivamente ele tiver um serviço para fazer, eu acho que ele vai lembrar quem é que atendeu ele na hora do sufoco, na hora da dor, e quem às vezes deixou ele meio de lado. Então é importante, sim, um bom atendimento, e o tabelionato de notas vive disso. Não é raro, às vezes, numa cidade, você ter faturamentos bastante diferentes entre dois tabelionatos que são teoricamente iguais. Poderiam estar fazendo o mesmo serviço. Por razões as mais diversas, você pode ter um tabelionato com mais trabalho, com mais produção, com mais ganho, e outro com menos. Vai ser preciso ver o caso concreto, o que pode ser feito para melhorar aquele faturamento menor. Para levar, talvez, o meu... Só um instantinho. Eu vou procurar levar para um outro lugar o meu celular. Espera só um pouquinho. Aqui vai mostrar um pouco. Epa, espera só um pouco. Mas eu vou tentar ficar um pouco mais perto do roteador, porque eu estou vendo sinais aqui de que está meio... Espera só um pouquinho. Deixa eu acender também uma luz mais forte aqui. Espera só um instante que nós vamos recuperar essa conexão. Um instante. Desculpem aí pela necessidade, mas a ideia é proporcionar uma boa conexão para vocês. Não adianta, né? Não adianta transmitir e aí a coisa não chega. Mas voltando, se existe toda essa concorrência, e isso pode ser para alguns uma dificuldade,
para quem tem espírito empreendedor, para quem está disposto a trabalhar, prestar um bom serviço e ir atrás dos seus ganhos, também temos um outro lado, que é a possibilidade de quê? De você aumentar os ganhos atuais. Às vezes você olha uma publicação, o cartório tal ganha X mil reais, né? Pegar um número aleatório, 100 mil, num semestre. 100 mil no semestre está dando o quê? Coisa aí de uns 17 mil reais mensais. Isso não significa que esse é o teto do cartório, né? Pode ser que ele venha, sob uma nova direção, ter um ganho maior. Aliás, normalmente, a tendência é do ganho de um tabelionato aumentar quando ele tem um titular. Porque quando ele está vago, podem não existir as motivações, as razões de alguém pegar e lutar para que aquele cartório tenha melhorias financeiras. Então, às vezes você vê um cartório publicado lá como de faturamento pequeno, mas é porque ele não está sendo muito bem trabalhado. A partir do momento que ele tenha dedicação, esforço, comprometimento, né, que a pessoa tenha vislumbre oportunidades, consiga captar novos clientes, ele pode melhorar esse ganho. E, inclusive, hoje existe uma ferramenta importante a respeito, que é o tal do provimento 100 do CNJ, que permite a prática de atos notariais de forma eletrônica, inclusive à distância. Então, você pode estar numa cidade e, dentro da lei, dentro do direito, sem nenhuma infração, poder prestar um serviço à distância, tipo um teletrabalho, digamos assim, atender um cliente, como está sendo essa nossa fala aqui, à distância, pela internet, por um aplicativo. E isso permite com que você rompa, digamos, as barreiras do seu cartório. Então, se você está numa cidade pequena, é só fechar uma janela aqui que está um pouquinho ruidoso já. Isso. Então, se você está numa cidade pequena, que por ser pequena não tem tanto movimento econômico e, consequentemente, não pratica tantos atos, né, que gerem escrituras, você pode, através do e-notariado, alcançar quem está mais distante em outras cidades, outros centros econômicos, e conseguir sim aumentar os seus ganhos. Então, depende bastante da pessoa, dela trabalhar, dela se empenhar, quando o cartório tem a concorrência. Quando não há concorrência, aí você tem o que se chama aí talvez de um monopólio, ou seja, as pessoas têm que te procurar, só podem procurar você. Mas também não, isso é um lado bom que te garante, digamos assim, trabalho? Sim, mas é preciso também que exista esse trabalho, né? Se elas só podem procurar você, não tem como você aumentar o trabalho se as pessoas não estiverem precisando. Então, se você registra imóveis e está numa cidade em que, por qualquer razão, é muito baixo o movimento de negócios imobiliários, isso vai se refletir no cartório, porque o cartório vai ter pouco movimento. E como é que você vai inventar, criar esse movimento? Não dá para trazer o serviço de outra cidade para você, como no tabelionato. Então, tudo tem dois lados, né? Há cidades também que os cartórios de imóveis, por exemplo, sofrem com o fato de haver muita irregularidade, ou seja, existem imóveis, eles podem até ser negociados, mas os negócios não são levados a registro, às vezes até porque os imóveis nem têm registro ainda, são imóveis irregulares, são invasões, são apenas posses, etc. Isso aí pode ser contornado um pouco com a aplicação de alguns institutos, como a regularização fundiária, que permite que
as pessoas venham a ter os seus imóveis registrados e a partir de então os negócios passem a ser feitos dentro da serventia. Aí é uma outra opção. Então vejam que existem sempre, de um lado, possibilidades, ao lado de dificuldades. Então, se você tem disposição para trabalhar, um viés empreendedor, eu acho que é uma boa opção. Até porque, de uma maneira geral, a advocacia anda bastante concorrida e se você não encontra um nicho específico, realmente a dificuldade, a incerteza de ganhos é algo que tira bastante tranquilidade da pessoa, né? Acho bacana a advocacia, é uma atividade fundamental, mas a gente tem relatos de muita gente obtendo a OAB e tendo dificuldade de se colocar no mercado. Isso, inclusive, tem feito com que várias pessoas tenham procurado mais até os concursos de cartório, né, que é algo relativamente recente entre nós, coisa daí de uma década, 15 anos principalmente, né? Bom, o que eu posso dizer a respeito dos concursos é que eles exigem, não vou negar, uma boa preparação, né? A pessoa que pensa em fazer um concurso de cartório, ela precisa ter disposição para estudar bastante. Não é estudar como na faculdade, aquele mínimo suficiente para você tirar uma nota na prova e conseguir passar para o ano seguinte e o seguinte, até você se formar. Também não é fazer um TCC mais ou menos, às vezes não muito cobrado, não cobrado com rigor pelo professor e que no final acaba, na baixa conexão, acaba te dando a graduação e no final você se forma e aí vai estudar para a OAB. Não, você precisa estudar mais. É um concurso, o concurso, como o nome já diz, ele é concorrido, há uma disputa. Essa disputa, ela sempre visa as melhores colocações e evidentemente que você se posicionar entre os melhores não é exatamente uma tarefa fácil, o que também não quer dizer que seja impossível, não. É uma tarefa que exige dedicação. Só que além da dedicação, você vai precisar o quê? De um planejamento. Se você, digamos assim, quer sair de um lugar e chegar até outro lugar, é preciso que você tenha uma rota, é preciso que você tenha um caminho, é preciso que você tenha um itinerário. Se você sai andando a esmo, sem um caminho certo a seguir, você vai rodar e muito provavelmente não vai chegar onde você quer. Então, o estudo para o cartório, ele exige empenho pessoal, alguns sacrifícios, exige muitas vezes apoio e auxílio de familiares, apoio no sentido de às vezes, te ajudar financeiramente. Se você, por exemplo, não está trabalhando, não está tendo tantos ganhos, mas vai prestar um concurso e tem que fazer a inscrição, ou vai fazer um curso, ou se vai prestar o concurso fora do seu estado, você vai ter que viajar, vai ter despesas de passagem, talvez de hospedagem, uma alimentação fora de casa. Então é uma coisa que exige, sim, um tipo de investimento, não é? Bom dia, pessoal. Então veja, o pessoal está entrando aí aos poucos e a live vai ficar gravada, tá? A gente não esquenta com o número de pessoas, que sabe que é muito cedo, mas vai ficar gravada. Então o concurso, ele exige bastante, mas ele pode sim, e ele faz isso com aqueles que se dedicam, que não desistem, que estão motivados, que estão dedicados, que estudam corretamente.
ele propicia sim a aprovação e você conquista um trabalho muito interessante, geralmente de uma cidade pequena. Então você também tem que estar preparado, vamos falar assim, para pegar o pé na estrada, mudar de cidade, mudar por vezes de estado. Eu próprio mudei e isso tem um lado bom. Você tem, olá, bom dia, Rizzi. Você tem, digamos assim, novas oportunidades, novas amizades, novos conhecimentos, mas também tem o afastamento das amizades antigas, de parentes, etc. e tal. Então, surge necessidade de transporte, de mudança, de visitas, né, e tudo mais. Quem já tem uma casa estabelecida vai precisar de outra. Então, o concurso, ele tem pontos positivos, mas também tem vários desafios, né? Quem está acostumado, às vezes, a trabalhar como funcionário ou como empregado, vai necessariamente ter que aprender a virar patrão, a ter uma equipe, nem que seja uma equipe, às vezes, reduzida, pequena, depende do tamanho da serventia, mas que você vai ter que lidar com isso, né? Imagina que, de repente, você nunca foi patrão e aí tem que se tornar um. Então, você vai comandar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, sei lá, empregados, né? E isso traz dificuldade. Às vezes você está lá com a equipe redondinha toda montada e um belo dia chega alguém e fala: segunda-feira eu não venho mais, arranjei outro trabalho, vou iniciar isso e aquilo, etc e tal. Peço desculpas, minha voz ainda está falha e uma tosse que vem de vez em quando. Como eu disse no início, eu estou me recuperando aí. Peguei a danada da Covid, estou bem, mas não estou 100%. Então, desculpem pela voz um pouco contida. Eu quase desmarquei a live, mas estamos aqui de teimoso fazendo. Então, vejam, esses desafios existem. Você tem que repor essa pessoa que pediu demissão. Quem entra para trabalhar normalmente não tem experiência, não sabe fazer o serviço. Então, essa pessoa vai ter que ser o quê? Ensinada, treinada, não é? Ela pode cometer erros. Pelos erros, a responsabilidade é toda do empregador, né? Do tabelião, do registrador. Então, desde que você saiba adequadamente disso e não se iluda, né? Muita gente vê cartórios grandes, eles existem, mas são normalmente exceção, e fala assim: nossa, eu vou prestar um concurso, vou pegar um cartório grande, maravilhoso, e vou ser rico do dia para a noite. Não é assim. Tudo isso é possível, mas evidentemente que é extremamente difícil você conseguir um cartório de faturamento tão elevado, porque eles são raros e porque você tem que ser aprovado numa classificação muito elevada, né? Uma nota muito alta. E para isso você tem que ir bem na prova preambular, é óbvio, né? Para você passar para a fase seguinte. Mas depois você tem que ir bem na prova escrita, tem que ir bem na prova oral e, preferencialmente, também tem que ter uma boa nota em títulos para que você, no final, seja bem classificado. E aí vai ter a escolha, e dependendo dessa escolha, dependendo de quem está na sua frente, mas que se tem alguém na sua frente, dificilmente se alguém vai dispensar um cartório que seja verdadeiramente bom, que seja destacado dos demais, e aí você vai conseguir pegar o seu. Então, fácil não é, mas o tá é aberto. Todos os concursos estão em andamento, sempre abrem novos, e há bons cartórios, porque ninguém vive para sempre. Mesmo os cartórios grandes, uma hora vagam porque a pessoa falece, ou porque a pessoa passou para um outro cartório maior ainda. Enfim, eu vi colegas aqui do Paraná que estão em bons cartórios e eles estão prestando e foram aprovados para a fase oral de Santa Catarina. Pode ser que eles venham a pegar cartórios mais interessantes ainda lá, e isso faça com que abra
cartórios aqui é uma possibilidade. Então, sempre existem oportunidades. Agora, eu não vou vender a ilusão e que essas oportunidades são fáceis de ser conseguidas. Elas exigem dedicação, elas exigem compromisso, elas exigem empenho e um investimento financeiro também é um pouco custoso. É custoso você fazer vários concursos ao mesmo tempo, em vários estados. E é preciso também uma dose de sorte, sabe? Às vezes você estuda, e por mais que estude, não consegue, é impossível saber tudo. E pode ocorrer que as perguntas, ou algumas delas, recaiam sobre temas que não sejam do seu domínio, que você tenha dificuldade em desempenhar, em desenvolver. E aí, a tendência é você não obter uma nota tão boa. Poderá eventualmente não ser aprovado, mas geralmente quem está bem preparado, ele é aprovado, mas a nota acaba não sendo tão boa. E isso dificulta, inviabiliza mesmo uma boa escolha. Então, é preciso, além do estudo, além do empenho, além de tudo que eu falei, sim, uma dose de sorte. E como é que eu faço para ter sorte? Bom, você tem que estudar cada vez mais e prestar o maior número de concursos que você puder. Você, quando estuda, melhora a sua pontaria, digamos assim. E quando você dá vários tiros com uma boa pontaria, você tem mais chance, obviamente, de acertar no seu alvo, de acertar no seu objetivo. Alguns têm a felicidade de encontrar isso rapidamente. Eu tenho alguns alunos que estão fazendo o primeiro concurso e já chegaram na fase oral. Mérito deles, eu estou falando que são meus alunos porque é a relação que eu tenho com eles. Não estou dizendo que eles passaram por minha causa, embora a função de todo professor, de todo orientador, de todo mentor, obviamente que é a coadjuvar, a ajudar e estimular os seus alunos, os seus mentorados, a ter o melhor desempenho. E eu faço isso com eles. Então, assim como eu estou compartilhando com vocês agora, com muita franqueza, sem vender ilusão, as dificuldades que existem, há um caminho diante de todos com essa possibilidade de você poder, enfim, ter êxito, triunfar e se dar bem. O resultado de Santa Catarina da fase escrita saiu ontem e pelo que eu vi, bom dia, Lonir, o primeiro colocado, por enquanto, porque ainda vai ser a fase oral, ele tem um cartório em São Paulo. E eu não sei exatamente que cartório é, mas pelo que eu estou sabendo, não é um cartório grande, é um cartório, vamos falar assim, pequeno, modesto. E veja que então a pessoa não tinha conseguido até aqui emplacar num grande cartório em São Paulo, e a pessoa é de São Paulo, mas teve a sorte, entre aspas, claro que tem muito estudo e muito esforço aí, de ter feito uma boa prova, uma excelente prova em Santa Catarina. Se isso se confirmar no oral, e a tendência é que essa pessoa, que é muito estudiosa, vá assim bem no oral, ele poderá pegar um cartório literalmente milionário, saindo de um cartório, vamos chamar assim, pequeno num estado, pulando para outro estado, para um cartório mega. Sorte? Com certeza alguma sorte, mas só sorte não é. Bom dia, Alexandra. Então, tudo isso está diante das pessoas, tudo isso tem um ar de desafio, sim, mas os desafios são também oportunidades para quem se prepara, para quem se esforça e, digamos assim, foi merecedora daquilo, se esforçou, né? Então, aqui está colocando, fiquei me perguntando ontem como foi a preparação e a dedicação dessa pessoa para alcançar o primeiro lugar. E é um primeiro lugar ainda provisório, né? Porque ainda tem a fase oral e a fase de títulos. Mas, sem dúvida, vamos olhar para o resultado de ontem, é um primeiro lugar.
Se o concurso acabasse aqui, seria ali o medalha de ouro. Então a pessoa se esforçou, e a pessoa trabalha, né? Não parou de trabalhar para estudar, tem o cartório dela, se esforçou e está conseguindo. Eu tenho também uma aluna, ela é funcionária pública, acho que é o segundo concurso dela. Ela passou no Paraná, fez prova oral, tirou 8, uma boa nota, excelente. Um 8, acho que foi no primeiro oral dela. E agora ela passou para o oral de Santa Catarina, tendo tirado mais de 7 na prova escrita. Não sei, é 7 alguma coisa. Ela está entre as 100 primeiras e não tem nenhum cartório. Então foi lá, fez a prova prática, se deu bem. Então é esforço, é persistência. Pessoa casada, tem o trabalho dela, tem a vida familiar, tem filhos. Pelo menos um filho eu sei que tem. Então, tem gente que arranja muita desculpa, na verdade, quando vê as dificuldades, e eu não estou dizendo que é fácil, a pessoa arranja N motivos, no fundo, para nem começar, né? Ou, quando começa um pouquinho, para logo desistir. Bom, se você tem uma caminhada de 15, 20 quilômetros e você faz só 1, 2, 3, você começou, mas você não terminou. E é preciso concluir aquilo, né? E por outro lado, quem chega ao final dessa caminhada tem um dia na vida que está dando os primeiros passos, né? Essa pessoa que está em primeiro lugar é uma pessoa relativamente jovem, eu chutaria que tem aí uns 35 anos. Então, vamos dizer, há 10 anos, né, essa pessoa tinha acabado de sair da faculdade. Nesse intermeio, ela conseguiu aprovação em São Paulo, tem um trabalho, tem um cartório, e agora está com uma mão na taça de pegar um cartório maravilhoso, sensacional, um cartório de sonho. E cá para nós, não é só o primeiro lugar que realiza o sonho, tem vários outros cartórios. Eu não passei em primeiro lugar aqui no Paraná e estou muito satisfeito, muito realizado. Gostaria de ter tido uma classificação melhor, claro. Gostaria de estar no primeiro lugar de Santa Catarina, que eu nem prestei, né? Não fui fazer prova. Gostaria. Não basta só gostar, você tem que fazer por isso. Então, a pessoa se esforçando, persistindo, tendo organização nos estudos, analisando quais são as matérias mais pedidas, estudando dioturnamente. Uma coisa que eu acho muito equivocada é a pessoa falar: saiu edital, vamos estudar para o estado tal. Mas você espera sair o edital para estudar? O estudo tem que ser dia a dia, né? Se você quer uma coisa grande, essa coisa grande normalmente exige esforços. Bom dia, Márcio. Exige esforços, exige dedicação. Então não é um estudo, entre aspas, de véspera que vai resolver. Então tem que ser uma coisa bem sedimentada. É mal comparando com a faculdade mesmo, né? Tem gente que estuda para a prova, na véspera, né? 1, 2 dias antes. E tem gente que tem o hábito de estudar. E eu acredito muito no hábito, sabe? Se você estuda diariamente, vamos dizer, 2, 3 horas, peguei números aleatórios, você vai acumular no final do ano mais conhecimento, mais aprendizado do que quem estuda, sei lá, de vez em quando um dia inteiro, ou de vez em quando vara a noite estudando. Não. O estudo tem que ser uma coisa constante e tem que haver persistência. Você às vezes presta uma prova no mês de janeiro e vai mal. Aí você fala, não, desanima e tal. Aí você presta outra prova em março. Ué, de março para janeiro não dá para mudar muita coisa. É pouco tempo. Desculpe. Para quem não sabe, eu estou me recuperando aí da Covid e quase não marcava essa live. Por isso que a minha voz está bem contida. Mas eu estou tentando manter aqui o meu compromisso. Então veja, você pode fazer uma prova 2 meses depois
e ir bem, ir até muito bem. É possível isso? É, porque também cada prova é uma prova e existe um fator sorte, é o dia, é o assunto, é a matéria, é como foi corrigido. Eu lembro que eu prestei prova, fiz uma prova para procurador de estado, no mesmo ano, no mesmo semestre, que eu prestei a prova para juiz. Não passei na primeira fase da prova de procurador de estado. E passei muito bem aprovado no de juiz. Até brinco, não servia para ser procurador, mas acharam que eu servia para ser juiz. Na verdade, não tem muito a ver, é que são provas diferentes, você pode ter desempenhos diferentes. Um corredor de Fórmula 1 não faz uma corrida e ganha lá o primeiro lugar, na outra ele raspa o carro quebra, ele chega em quinto, vem a chuva, atrapalha, tem um acidente, nova largada. O concurso tem muito disso. Agora, tem que correr, né? Se você não está participando daquele campeonato, não está se preparando, não tem uma equipe de apoio, uma coisa não vai rolar. Então, olá Giovana, bom dia. Temos aqui a Giovana, um exemplo de esforço, de dedicação, de estudo, de inteligência. Recentemente, inclusive, conseguiu aí mais uma titulação, aproveito para cumprimentar. E eu digo isso, você precisa estar no jogo, se esforçar, se empenhar, contar com a sorte, né? Ter fé. E isso vai abrir a possibilidade, sim, de você realizar o seu sonho, que pode ser diferente de uma pessoa para outra. Tem gente que está atrás de um cartório imenso, numa especialidade X, o outro quer uma outra especialidade, tem mais afinidade com ela, não precisa ser uma coisa tão imensa, quer um pouco mais de tranquilidade, uns querem ficar na capital, outros querem ficar no interior, enfim, cada um tem o seu sonho e tem o direito, e eu diria até que o dever, de ir atrás dele, né? Então, essas dicas que eu dei hoje, acho que são bastante sinceras, são orientações que podem te ajudar na decisão. E se você está disposto a aceitar esses desafios, essas dificuldades, mas que podem ser bastante compensadoras, aí existem sim oportunidades. Todo mundo vai ter chance de disputar aí, desde o primeiro lugar até outros, e conseguir sua alegria, sua felicidade, sua satisfação. Ô João Massaneto, tudo bem? Estamos terminando aqui a live, mas eu agradeço pela sua presença. Estou com a voz aqui meio contida, você não assistiu, mas tive várias tosses ainda aqui. Estou me recuperando da Covid, estou bem, mas eu não estou 100%, tá bom? João Massaneto é outra pessoa querida e muito estudiosa, é um baluarte aí das notas e dos registros. Então, eu diria isso para você. Vá atrás daquilo que você está determinado a fazer. Se não, busque a satisfação e a realização de uma outra maneira, de outras formas, né? Existem várias maneiras de você se realizar profissionalmente e dá uma baixa a qualidade da conexão. Bom dia, Paulo Weber. Então é isso. Então eu concluo aqui esta minha transmissão, ela vai ficar gravada. Peço desculpas pela limitação da minha voz, quase que eu cancelei a live, mas está aqui, está feita. E se você tiver dúvidas, você pode me escrever, pode entrar em contato e converse também com outros profissionais, né? Você na sua cidade, que está distante, estou aqui no Paraná e tudo mais, certamente tem aí um cartório perto de você. Muito provavelmente esse profissional foi aprovado num concurso e eu tenho certeza que ele vai ter oportunidade de conversar com você, de te contar a experiência dele. Várias pessoas também têm outras transmissões, outras lives, ou no YouTube, enfim. Procure falar com essas pessoas, procure tirar suas dúvidas, procure se informar com quem está estudando, já está aí na estrada
há 6 meses, 1 ano, 2, enfim, e veja que é possível para aqueles que se esforçam. Eu tive um assistente no tribunal, ainda falei com ele ontem, ele foi promovido recentemente. Ele estudou durante, não foi muito tempo, acho que foi cerca de 2 anos, 2 a 3. Teve pandemia e tal. Se preparou, passou em primeiro lugar para juiz no Ceará e passou também, não em primeiro lugar, para juiz em São Paulo. Agora ele foi promovido para juiz auxiliar de Santo André. Moço novo, acho que tem uns 32 anos, 33. E realizou com muito brilho o sonho dele. Então é isso, esforço, acreditar, se esforçar, ter fé e se empenhar, que a coisa vem, tá bom? Fico muito agradecido a vocês, peço a licença para encerrar essa live, até porque eu também já estou um pouco cansado e com a minha voz limitada, tá bom? Vamos recuperando aí, daqui a pouco a gente volta na batalha e consegue falar com mais vivacidade. Um grande abraço a vocês. Até logo, tudo de bom, meus amigos.